Neste momento nós vamos entrar na segunda parte das nossas conferências, a segunda parte do princípio divino. Estudaremos então a parte 2, a introdução aos princípios da restauração. Os princípios da restauração referem-se a essa providência de Deus que Ele está trabalhando para restaurar os seres humanos de volta ao seu estado original. Um estado não decaído, ou seja, para aquela posição que Adão e Eva ocupavam antes da queda, completando assim a finalidade da criação. Após restaurar o homem, realizando e cumprindo a finalidade da criação, dessa forma os seres humanos, eles tinham caído do topo do estágio de crescimento e desde então têm estado sob o domínio de Satanás. Para restaurar os seres humanos de volta ao estado original, saindo desse domínio satânico, de volta para o domínio de Deus, Deus então estabeleceu a providência da restauração. Então, como nós já falamos, restauração é todo esse trabalho de Deus, é toda essa providência de Deus para restaurar o homem de volta ao seu estado original. Estado original, aquele que Adão e Eva tinham antes de cair. Então Deus está operando essa providência de acordo com o princípio. Deus trabalha com o princípio, a origem de lei e ordem e princípio. Como nós vimos na primeira conferência, os princípios da criação. Então Deus está trabalhando para restaurar o homem através desse princípio, princípio da restauração. Deus, como nós podemos ver ao longo da história, Ele é um Deus vivo, ativo, como está em Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele é o mesmo Deus, ou é o Deus vivo e Rei eterno. Então Deus, como Deus vive, está trabalhando para restaurar o homem. E aqui também em 2 Pedro 3:9, a Bíblia diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio, porém Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Ou seja, ao longo da história, Deus como Deus vivo, Ele está trabalhando para salvar todos e cumprir a finalidade da criação, o seu propósito, como está em Isaías 46, do 10 ao 11, o meu conselho é firme, farei toda a minha vontade, porque assim disse, assim eu farei, eu determinei também realizarei. Então Deus, com toda certeza e segurança, está trabalhando para restaurar o homem de volta ao estado original, porque é o propósito da sua criação que o homem ocupe esse estado original. E quando nós pensamos nessa restauração, restauração é o mesmo que salvação, salvação e restauração é voltar ao estado original. Quando nós pensamos salvar uma pessoa decaída, o que é salvar uma pessoa decaída? Isto é, restaurar aquela posição original que ela tinha, obviamente, antes de cair. Então a salvação também é esse desejo também do homem. O homem também deseja ser restaurado, ser salvo depois do pecado, como está em Salmos 51:12. Aqui a Bíblia diz assim para nós: devolver-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então o homem tem esse desejo, o homem tem essa ânsia, essa vontade de voltar também ao seu estado original. Uma posição de um homem sem pecado, uma posição de um homem original, na qual o homem desfrutava antes de cair, antes de pecar. Então esse é o trabalho de Deus, essa é a providência da salvação, que é também a providência da restauração. E quando nós pensamos sobre um doente, o doente então e o afogado, ou o pecador, o princípio divino diz para nós, devemos ter o pecado original removido antes que possamos ser separados de Satanás e restaurados ao estado antes da queda. Então, para nós voltar àquele estado antes da queda, tem que ter os pecados
removido, né? O pecado removido. Então isso somente é possível quando somos renascidos através de quem? Do Messias, que vem como verdadeiro Pai da humanidade. A gente sabe que Adão e Eva deveriam ter se tornado o verdadeiro pai, mas Adão e Eva caiu e se tornou um falso pai. Por isso, o Messias ele tem que vir, ele tem que voltar como o verdadeiro pai. Então, para explicar melhor, necessitamos primeiramente passar por um curso para nos separar de Satanás. Então, o homem de pecado ele tem que passar por esse processo da purificação para separar de Satanás. Fazendo isso com o objetivo de nos restaurarmos no nível espiritual, o qual Adão e Eva tinham atingido antes da queda, o topo do estágio de crescimento. Nesse fundamento devemos receber o Messias, ser renascido e deste modo completamente restaurado ao estado original de seres humanos antes da queda. Finalmente, seguindo o Messias, devemos continuar nosso crescimento até a maturidade, onde podemos cumprir a posição de criação sem pecado. Então, esse trabalho de Deus, ele está trabalhando para restaurar o homem. Agora, quando nós pensamos num doente, o doente, ele tem doença e ele precisa de um profissional, de um especialista ali na área, que é o médico. Então, o médico vai tirar o doente do estado de doente para o estado que ele se encontrava antes de adoecer. É interessante que a pessoa também que está se afogando na água, ele precisa de um especialista na área, que é um salva-vida, vai tirar ele daquele estado e trazer para o estado que ele se encontrava antes de afogar. Também o pecador precisa de alguém, né, como Messias, como Salvador, que vem para tirar ele daquele estado de pecado e restaurar o homem de volta àquele estado que ele tinha antes de adquirir o pecado. E esse é o Messias. Por isso o Messias ele tem que voltar para dar essa salvação, uma salvação completa para o homem, tirando o homem do estado de pecado para o estado original. Assim, cumprindo a providência da salvação. Então essa providência da restauração é o trabalho de Deus, de recriação. Então salvação é restauração, logo restauração é recriação, recriar o homem novamente. E tem o objetivo de cumprir o propósito da criação, de realizar aquele propósito da criação que Deus tinha no início. Então, Deus ele realiza essa providência de acordo com o seu princípio, o princípio da restauração. E neste curso da providência da restauração, através desse princípio que é denominado os princípios da restauração. Então, quando nós pensamos até que ponto Deus deve restaurar o homem, Deus deve salvar o homem. Nós vimos lá na conferência, a consumação da história humana, que Deus deve salvar esse mundo e salvar completamente, né? Até expulsar completamente o domínio, o poder de Satanás e trazer tudo de volta para Deus. E como a restauração é salvação, é voltar ao estado original, ou seja, para salvar o homem tem que levar o homem a realizar as 3 grandes bênçãos, né? Como a primeira bênção, que é o aperfeiçoamento individual, o fundamento de 4 posições no nível individual. A segunda bênção, que é multiplicar a formação da família ideal, de Adão e Eva, assim a sociedade, a nação e o mundo. E depois, o domínio da criação do homem sobre a criação, realizando o reino dos céus. Então, quando realizar as 3 grandes bênçãos, traz esse homem de volta ao estado original. E é um grande desejo do homem também ser restaurado, né? Como está em Salmo 83, aqui diz para nós: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós teu rosto, para que sejamos salvos. Então, esse grande desejo do homem de ser salvo, de ser restaurado, e do homem voltar ao estado original. Agora, para o homem voltar ao estado original, é claro que, quando nós pensamos que Adão e Eva, no início, tinham o mandamento de Deus, e eles tinham que passar pelos 3 estágios de formação, crescimento, aperfeiçoamento, até entrar no direto domínio de Deus, mas infelizmente Adão e Eva caiu.
E quando o homem caiu, perdendo toda a sua espiritualidade, perdendo o seu nível espiritual, o homem então agora tem que voltar novamente, né? Então, quando o homem caiu do estado de crescimento, foi dominado por Satanás. E agora então, o homem tem que voltar, né? Caiu, dominado por Satanás, é necessário que ele volte ao seu estado original. Para o homem voltar ao estado original, daquele que já tinha antes da queda, o homem tem que restaurar, tem que passar por esse processo da restauração do homem decaído, e por isso precisa um curso de separação de Satanás para liquidar o pecado. Então, uma vez que o homem adquiriu o pecado dominado por Satanás, agora então o homem tem que trilhar novamente todo esse curso, né? Passando no estágio de formação, crescimento, até entrar em aperfeiçoamento. Mas, quando o homem, então, chega aqui no topo do estágio de crescimento, restaurar a si mesmo ao nível que Adão e Eva tinham antes de cair. Então, o homem tem que restaurar a si mesmo aquele nível que Adão e Eva tinham antes de cair. Para isso, aqui no topo do estágio de crescimento, como o homem tem pecado, o homem, então, tem que encontrar com o Messias. Tem que receber o Messias. Então, quando receber o Messias, se unindo com o Messias, seguindo mais o Messias, o homem pode crescer até um nível mais alto, seguindo o Messias, e assim completar a finalidade da criação, sendo restaurado e sendo, então, a providência da restauração por indenização. Vamos estudar como a providência da restauração se dá. Porque nós devemos primeiramente compreender em que posição, devido à queda, os seres humanos vieram a estar em relação a Deus e também em relação a Satanás. Nós sabemos, de acordo com os versículos bíblicos de Mateus 5,48, o homem tornar-se perfeito. Em Gênesis 1,26, o homem perfeito como Deus. Em João 14,20, o homem templo de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, o homem templo de Deus, formando um só corpo com Deus. Então o homem foi criado para responder, para atender a um só Senhor, somente a Deus. O homem numa ação de dar e receber com Deus. Esta era a posição que Adão e Eva ocupavam antes da queda. Agora, depois da queda, o que vai acontecer? Como está em 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas, grandiosas promessas, porque por elas vos torneis participantes da natureza divina. Ou seja, o homem foi criado para responder com a natureza divina de Deus e herdar essa natureza divina. Só que, com a queda de Adão e Eva, o homem passou a ter a natureza pecadora, como está escrito na Bíblia, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, como também está escrito em João 8,44, vos tem por pai o diabo. Então, o homem, depois da queda, o homem passou a estar relacionando e está tratando com dois mestres, com Deus e com Satanás ao mesmo tempo. Esse significado que nós temos que entender essa posição do homem. Então, antes de discutir essas questões com respeito a esse princípio da restauração por indenização, devemos primeiramente saber nessa posição que o homem ficou entre Deus e Satanás. E isso significa que se não entender sobre o meio caminho entre Deus e Satanás, não podemos entender sobre a providência da restauração. E é a Bíblia que diz também que o homem está numa posição de meio caminho, como está em Romanos 7, do 17 ao 24. Aqui a Bíblia diz para nós assim: de maneira que agora já não sou eu quem o faço, isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas se não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o
o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo na minha carne uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o apóstolo Paulo está reconhecendo essa situação que o homem ele está numa posição de meio caminho entre Deus e Satanás. Então, se os primeiros antepassados humanos não tivessem caído, mas se eles tivessem alcançado a perfeição e se tornando uma unidade em coração com Deus, então eles teriam vivido se relacionando somente com Deus. Ou seja, Deus criou o homem para se relacionar somente com Ele. Então, se Adão e Eva tivessem alcançado a perfeição, relacionava somente com Deus. Entretanto, devido à queda, eles uniram em um relacionamento de sangue com Satanás, e isso os compeliu a tratar também com ele. Após a queda, Adão e Eva já tinham o pecado original. Eles se encontravam nessa posição de meio caminho, uma posição entre Deus e Satanás, onde ele se relacionava com ambos. Então, explicando mais a situação que o homem se encontra hoje. O homem hoje está nessa situação, nessa posição de meio caminho. Com a mente original, porque Deus criou uma sua imagem e semelhança, o homem se relaciona com Deus. Mas, por causa da mente má, do pecado e da linhagem de sangue satânica, de pecado que entrou no homem, como está em João 8,44, vós tendes por pai o diabo, o homem se relaciona com Satanás. O homem nessa posição de meio caminho. Quando o homem faz uma boa condição, essa condição é uma condição que permite Deus tomar o homem para si. Permite Deus trabalhar com o homem, como está em Atos 4,31. Todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é quando o homem dá uma boa condição. Mas quando o homem dá uma má condição, Satanás também, ele toma esse homem, ele trabalha com esse homem. E ele acusa esse homem diante de Deus e entrando nesse homem. Por isso que em Lucas 22:3, entrou Satanás em Judas Iscariote. Ou seja, dentro da má condição, o homem torna-se uma posição na qual Satanás trabalha. Depois do homem, do pecado do homem, de Adão e Eva, o homem se tornou nessa posição de meio caminho, atendendo a dois senhores, atendendo a dois mestres. Mas como está em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Então essa posição do homem depois da queda. Então o homem tem que fazer essa separação de Satanás. O processo para restaurar o homem. Então nós chamamos esse processo de restaurar o homem a sua posição ou seu estado original, através do homem fazer condição de indenização. Ou seja, essa condição de restauração através de indenização. E chamamos então a condição feita de uma condição de indenização. Então a restauração é através de restaurar através de indenização, e a condição a ser feita é uma condição de indenização, por isso chamamos a providência da restauração através de indenização. Passando por esse processo, o homem completa esse trabalho de Deus para restaurar as pessoas para o verdadeiro estado que Adão e Eva tinham antes da queda. Então, toda a providência de Deus, o homem caiu, perdeu seu estado original. O trabalho de Deus para restaurar o homem de volta ao estado original, e quando nós pensamos, perdeu o estado, perdeu a posição, má saúde, briga, voltar ao estado original, é quando honra, mantém a posição, tem saúde e amizade. Então, todo esse processo, uma vez que perde, tem que restaurar ao padrão, por isso precisa de esforço, dar tratamento. Então, restaurar da mesma forma como duas pessoas, de repente, que se amavam, brigaram, então elas precisam pedir perdão, precisam dar um bom tratamento, restaurar tudo o que tinha antes.
Então isso é um processo de indenização. Estabelecer tais condições de indenizações para voltar através dessa condição, e para voltar através dessa condição é através de condição de indenização. Então toda providência, assim como entre duas pessoas que se amavam e brigou e perdeu a amizade, da mesma forma é a providência para restaurar o homem decaído, é uma providência de restaurar através de indenização ao estado original que o homem tinha antes de pecar. E a Bíblia fala que para isso tem que ter esse esforço, essa condição do homem, o homem também tem que dar essa condição, como está em 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procure fazer firme a vossa vocação, a vossa eleição para com Deus, fazendo isso, jamais tropeçará. Então o homem tem que estabelecer a condição necessária para a restauração. Como cumpre uma condição de indenização? Claro, com o valor do que foi perdido. Então podemos pensar da seguinte forma: como nós podemos responder isso? Listando 3 tipos de condição de indenização. A primeira, cumpre uma condição de indenização equivalente, igual. Nesse caso, a restauração é alcançada fazendo uma condição de indenização em um preço igual ao valor do que foi perdido. Quando alguém deixou a posição ou estado original, atos de restituição ou compensação são condição de indenização desse tipo. Mas tem o segundo. Como é o segundo tipo de condição de indenização? É fazer uma condição de indenização inferior. Neste caso, a restauração é alcançada fazendo uma condição de indenização em um preço inferior ao valor do que foi perdido. E o terceiro é fazer uma condição de indenização superior, quando uma pessoa tiver falhado ao executar uma condição de indenização inferior. Deve fazer outra condição de indenização para retornar ao seu estado original, desta vez em um preço maior do que o primeiro. Então nós podemos até estar dando exemplo. Vou ler alguns exemplos. A falha, lá na época de Moisés escolheu 12 espiões para espiar a terra de Jericó por 40 dias. Como aqueles espiões voltaram, 10 espiões deu um relatório descrente, negativo. E Deus falou: espiaste por 40 dias, cada dia vale um ano. Então, um exemplo, vagará no deserto 40 anos. Era só 40 dias, mas porque fracassou, teve que pagar 40 anos, uma indenização maior. Questão dos espionagens. Sempre que uma figura central na providência de Deus faz uma segunda tentativa de estabelecer uma condição de indenização, deve cumprir não somente sua própria condição, mas também deve fazer a restauração pelas falhas das pessoas que vieram antes dela. A seguir, estudemos os métodos de estabelecer as condições de indenizações para alguém ser restaurado à posição ou ao estado qual ele caiu. Deve fazer uma condição de indenização invertendo o curso. Então vamos pensar aqui nos 3 tipos. Nós temos valor igual, valor menor ou valor maior. Então esse grau da condição de indenização. Até que grau devemos estabelecer as condições de indenizações? Podemos dar esses 3 seguintes casos. Eu peguei R$100 emprestado. Quando eu fui devolver, a pessoa que me emprestou, ela reivindicou somente os R$100. Igual, valor menor, peguei R$100. Mas a pessoa, ela me deu desconto de 50, paguei só 50, valor menor. Diminuição de um débito. Valor maior, peguei 100, a pessoa me cobrou 50% de juro. Paguei, então, com 150, valor maior. Percebeu os 3 tipos de condição? Vamos falar mais. A razão pela qual a condição de indenização torna-se mais pesada
Isto é porque aquilo que foi deixado por fazer, incluindo ao fracasso das pessoas anterior, é incluído na condição de indenização que originalmente seria estabelecido. Então, quando nós pensamos nas figuras centrais que vieram anteriormente, elas fracassaram em sua missão. Em um outro momento da história, a figura central que vier encarregada da providência da restauração, ela tem que estabelecer condições de restituição para indenizar as falhas de uma era anterior. Alguns exemplos bíblicos das condições de indenizações. Aqui no livro de Êxodo 21, do 23 ao 25, falando do valor igual, diz assim: se houver algum dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Isso então está falando de uma condição de indenização no valor igual. Valor menor, reduzir o pagamento de um débito. Dentro do cristianismo, a crença na cruz, então, reduz todo o nosso pecado. A expiação do pecado através da cruz. Também o renascimento através do batismo e o sacramento da Santa Comunhão. Então, valor menor. Valor maior, o fracasso de Abraão na oferta simbólica. Porque Abraão não cortou a pombinha, Deus pediu que ele cortasse Isaac no lugar da pombinha. O exemplo que eu dei dos espiões que tinham que espiar a terra de Canaã, fracassou, pagou 40 anos no deserto. Então, percebeu? Os 3 tipos de condição de indenização para restituir o débito. Porque uma condição de indenização superior é necessário quando uma condição de indenização estabelecida pela segunda vez. Então, por que quando há fracasso tem que estabelecer uma segunda vez, tem que ser uma condição de indenização maior? Sempre que uma figura central na providência de Deus faz uma segunda tentativa de estabelecer uma condição de indenização, deve cumprir não somente a sua própria condição, mas também deve fazer a restituição pelas falhas das que vieram antes dela. Entendeu, né? Então, sempre que a figura central, no momento, ela vai estabelecer a condição, ela deve estabelecer, pagando a indenização pelos fracassos das figuras centrais anterior. Então, assim, restaurar ao estado original. Então, Adão tinha estado original, cometeu a queda, para restaurar, então tem que trilhar o curso inverso do qual cometeu, né? Então, voltar ao estado original. Por isso que aqui em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecador. Pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos puderam se tornar justos. Então Adão desobedeceu, Jesus trilhou justamente o caminho ao contrário de Adão, obedecendo. Por isso, devemos estabelecer uma condição de indenização, tomando um curso inverso daquilo que foi perdido no passado. No curso inverso, o princípio divino explica mais para nós assim: a razão por que o cristianismo se tornou a religião de martírio. Então, o cristianismo se tornou a religião de martírio justamente porque buscaram trilhar o curso inverso. A seguir, estudamos o método de estabelecer a condição de indenização. Para alguém ser restaurado à posição ou estado original da qual ele caiu, deve fazer uma condição de indenização, invertendo o curso no qual errou. Então, quando nós pensamos aqui nessa condição de indenização do curso inverso, vamos falar como e quem deve fazer também esta condição. Então, quando nós analisamos o primeiro Israel, o povo judeu, odiou Jesus, levou Jesus à cruz. O segundo Israel, povo cristão, amou Jesus, mesmo que Jesus foi levado à cruz, mas eles amou Jesus, eles podem ser salvos. Restauração
Ele restaurou o estado de povo escolhido. Contra a vontade de Deus, Adão fez o quê? Adão cometeu a queda. Isso trouxe grande aflição no coração de Deus. Nós vamos perceber que Jesus vai trilhar o curso inverso. Então Jesus praticou a vontade de Deus, não fez a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus, mesmo que foi crucificado, buscando consolar o coração de Deus. Então, uma vez que Adão pecou contra a vontade de Deus, causando aflição a Deus, se o homem pratica a vontade de Deus, restaura-se ao estado original, pode consolar o coração de Deus. Isso é curso inverso. Adão rebelou-se contra Deus, deu à luz descendentes que caíram no seio de Satanás. Jesus serviu e honrou a Deus, mesmo que ele sentiu na cruz que estava sendo abandonado por Deus, ainda assim fez a vontade de Deus, então pôde restaurar o homem do seio de Satanás para o seio de Deus. Percebeu o curso inverso? Trilhar o curso inverso. Agora, quem deve estabelecer a condição de indenização? Lendo algum trecho do princípio divino que diz assim: anteriormente aprendemos que os seres humanos devem ter se tornado perfeito, cumprindo sua responsabilidade. Nesse estado, eles teriam a autoridade para governar até mesmo os anjos. Contudo, os primeiros antepassados humanos falharam em sua responsabilidade, desse modo caíram ao estado onde foram dominados por Satanás. Para escapar do domínio de Satanás e ser restaurado ao estado original, governando sobre os anjos, nós mesmos devemos estabelecer as condições de indenizações necessárias como nossa própria porção da responsabilidade. Então, quem deve estabelecer a condição de indenização? O homem mesmo, eu mesmo. Então, voltar ao estado original, o homem mesmo deve estabelecer a condição de indenização como responsabilidade do próprio homem. O próprio homem deve estabelecer a devida condição de indenização mediante o cumprimento de sua própria porção da responsabilidade. Por isso, em 2 Pedro 1,10, ali diz: faça cada vez mais forte a tua vocação com Deus e jamais tropeçará. Também em Mateus 7, do 21 ao 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu, o esforço de uma pessoa mesmo. E Colossenses 3, do 23 ao 24, tudo o que fizer, faça de todo o coração. Então o homem mesmo deve estabelecer as devidas condições de indenizações para a restauração. Então o ser humano tem que estabelecer o fundamento para receber o Messias. Então, quando nós vimos aqui os homens decaídos, né? Em 1 João, do 1 ao 10, disseram que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Então, o homem se tornou um homem pecador. Para se livrar do pecado, o homem tem que receber o Messias. Lucas 5, 32. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Então, o homem de pecado precisa receber o Messias para eliminar o pecado original. Que espécie de condição de indenização o homem deve estabelecer para que os homens decaídos possam fazer? A condição que o homem decaído tem que fazer para eliminar o pecado, claro, receber o Messias. Então o homem tem que fazer o fundamento para receber o Messias. E esse fundamento, quem tem que fazer é o homem decaído. Claro, todo ser humano tem pecado, então todos têm que fazer o fundamento para receber o Messias. Então, para conhecer isso, devemos primeiramente saber de que modo Adão falhou em cumprir a finalidade da criação. Por isso, nós temos que estudar, então, como foi que Adão e Eva perdeu esse estado original e não cumpriu a finalidade da criação. Então, uma condição de indenização deve ser estabelecida por meio de um processo, e esse processo vem a inverter o processo pelo qual o homem perdeu o estado original. Para a pessoa decaída ser restaurada ao seu estado original, deve receber o Messias. Antes que possa receber o Messias, devemos primeiramente estabelecer o fundamento para o Messias. Que condição de indenização são requeridas para estabelecer esse fundamento
para receber o Messias? Então, para resolver essas questões, o homem tem que fazer o fundamento para receber o Messias. Então, nós devemos primeiramente entender essa questão, entender como Adão deveria realizar o propósito da criação e como ele falhou em fazer. Porque a condição de indenização é feita invertendo o curso do desvio do caminho original. Para Adão realizar o propósito de criação, ele tinha que estabelecer duas condições. Ou seja, mesmo antes do pecado, ele tinha que estabelecer duas condições. Para Adão realizar o propósito de criação, ele tinha que estabelecer duas condições primeiramente. Adão deveria ter estabelecido o fundamento de fé. A pessoa para estabelecer esse fundamento de fé era o próprio Adão. A condição para estabelecer esse fundamento era manter estritamente o mandamento de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao cumprir essa condição, Adão passaria através do período de crescimento, qual era o período determinado para ele cumprir sua porção de responsabilidade. A segunda condição, a qual Adão tinha que estabelecer a fim de realizar o propósito de criação, era estabelecer o fundamento de substância. Após Adão ter estabelecido inabalável fundamento de fé, ele deveria ter se tornado uma unidade com Deus. Desse modo, estabelecendo o fundamento de substância. Isso significa que ele teria retornado a perfeita, ou tornado a perfeita encarnação da palavra, com caráter perfeito, cumprindo a primeira bênção de Deus. Para uma pessoa decaída estabelecer o fundamento para o Messias, deve passar por esse curso similar, estabelecendo primeiro o fundamento de fé e então o fundamento de substância. Então, veja, Adão tinha que fazer e passar o fundamento de fé. Então, Adão tinha que observar o mandamento, a palavra de Deus, passar um período de tempo. E depois Adão faria o fundamento de substância. Por isso o mandamento de Deus, Deus deu o mandamento para Adão e Eva. Então, dentro do fundamento de substância, Adão e Eva tinham que fazer união com Deus, sentir o coração de Deus, tornar-se o templo de Deus, ter a natureza original da criação. Mas o que acontece é, Adão, ele não cumpriu o fundamento de fé, porque ele não observou o mandamento e nem passou o período de tempo. Então Adão uniu-se em um só corpo com Satanás, se tornou moradia de Satanás e adquiriu as naturezas decaídas. Para o homem restaurar também não é diferente. O homem tem que estabelecer a figura central, estabelecer o objeto condicional e passar um período de tempo para restaurar aquilo que Adão perdeu com a queda. E depois, estabelecer o fundamento de substância, estabelecer a figura central e unir com a figura central para eliminar a natureza decaída, fazendo aquilo que Adão deveria ter feito, união com Deus, quando se uniu com Satanás e perdeu. Então, esse processo da restauração, estabelecendo o fundamento para receber o Messias. Então, quando nós pensamos que caiu, perdeu tudo aquilo que era o plano original, então tem que restaurar tudo novamente. Quando o homem restaurar isso novamente, o homem então realiza a primeira bênção, que é o crescer, a mente e o corpo centralizado em Deus, tornando-se um aperfeiçoado, o homem se tornando templo de Deus, formando um só corpo com Deus, atingindo as naturezas de Deus, sentindo o que Deus sente, conhecendo a vontade de Deus, vivendo exatamente como Deus deseja que ele viva, imediatamente sentindo tudo que Deus sente, como se o sentimento de Deus fosse dele mesmo, não fazendo coisa alguma que machuque o coração de Deus e jamais pecando. Para restaurar essa base sobre a qual a pessoa ela possa completar o propósito da criação, então o homem, esse homem decaído, ele deve primeiramente restaurar, através de indenização, fundamento de fé, que os primeiros antepassados humanos, ou seja, Adão e Eva, falharam. Então, há três aspectos de condição de indenização requerida para restaurar o fundamento de fé. Primeiro deve haver uma figura central. Uma figura central. Então Deus tem procurado as figuras centrais
que pudesse restaurar o fundamento de fé perdido. Deus solicitou a oferta de sacrifícios de Caim e Abel para esta fidelidade. Então veja que quando Adão perdeu, Deus começa a procurar pessoas que possam restituir, restabelecer, restaurar isso, aquilo que foi perdido. Da mesma forma, Deus chamou homens tais como Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, os reis até João Batista, com a finalidade de estabelecê-los como as figuras centrais. Em segundo, um objeto para a condição deve ser oferecido. Quando Adão perdeu a fé em Deus, ele perdeu a palavra de Deus que lhes tinha sido dada para cumprimento da condição para estabelecer o fundamento de fé. Em consequência, por muito tempo, o homem decaído não pôde receber diretamente a palavra de Deus para restaurar o fundamento de fé. Então se tornou necessário oferecer um objeto para a condição como substituto da palavra. Os seres humanos foram degradados pela queda a um estado inferior ao das coisas da criação. Como está escrito, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Assim, na idade anterior ao Velho Testamento, as pessoas poderiam estabelecer o fundamento de fé, oferecendo um sacrifício ou seu equivalente, tal como a arca obtida do mundo material. Na idade do Velho Testamento, tanto a palavra revelada nas leis mosaicas ou representativos da palavra, tais como a Arca da Aliança, o templo e várias figuras centrais serviram como objeto para a condição substituindo a palavra. Na idade do Novo Testamento, a palavra revelada nos Evangelhos de Jesus, a encarnação da palavra foi objeto para a condição. Do ponto de vista dos seres humanos, esses objetos para a condição foram oferecidos com a finalidade de estabelecer o fundamento de fé. Então veja que o homem perdeu a palavra quando caiu. Deus criou e deu o mandamento, deu a palavra. O homem caiu, perdeu a palavra. Então, por muito tempo, essa palavra foi substituída por outros objetos de fé. Da perspectiva de Deus, oferta de objeto para a condição fixaria a posse da providência de Deus. Em terceiro lugar, um período numérico de indenização deve ser concluído. Então, também o período de tempo. Então, tornar-se perfeita a encarnação requer que, primeiramente, sejamos limpos do pecado original através do Messias. Antes de podermos receber o Messias, é necessário firmar um fundamento para ele, o qual é realizado quando estabelecemos o fundamento de substância sobre essa base do fundamento de fé. Após ter recebido o Messias e ter sido restaurado a posição dos primeiros antepassados humanos antes de sua queda, ainda resta um caminho a ser percorrido. Devemos nos tornar uma unidade com o Messias, centrado no coração de Deus, e então segui-lo pelo caminho ainda não percorrido para superar esse período de crescimento, e isso tornar-se a perfeitas encarnações. Então veja que há dois fundamentos para estabelecer um terceiro fundamento. Primeiro é o fundamento de fé. E como nós fizemos a leitura, o fundamento de fé que Adão deveria ter feito era Adão se manter nessa posição, centrado em Deus como figura central, observar o mandamento, e esse mandamento era necessário até que passasse o período de tempo. Depois que Adão fizesse o fundamento de fé, ele poderia fazer o fundamento de substância. Então, como Adão caiu
perdeu toda essa base do fundamento de fé. Para restaurar, o homem tem que restaurar então o fundamento de fé, que é estabelecer a primeira posição da figura central, a segunda o objeto condicional e a terceira o período de tempo igual. Então, para restaurar essa base, o homem tem que estabelecer a figura central. As figuras centrais da história foram Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os reis, até João Batista. O objeto condicional. Então, na época do Antigo Testamento, lá na época de Noé, o objeto condicional é a arca. No Antigo Testamento também, a palavra da lei, a arca da aliança, o templo e as figuras centrais. No Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, a palavra em substância. Quando os primeiros antepassados humanos caíram, adquirindo o pecado original, não puderam realizar a sua natureza original, dada por Deus. Ao invés disso, eles assimilaram as características primárias da natureza decaída, fazendo a condição de indenização para remover essa natureza decaída. Então o homem tinha a natureza original de Deus, com a queda adquiriu a natureza decaída. Para restaurar, tem que fazer a condição de indenização para remover a natureza decaída. Uma pessoa decaída pode estabelecer um fundamento de substância, através do qual pode receber o Messias. Então, para receber o Messias, nós já estamos vendo aqui que é necessário restaurar, estabelecer o fundamento de fé, como também o fundamento de substância. E depois de receber o Messias, pode ser limpo do pecado original e finalmente restaurar a sua natureza original que o homem tinha antes da queda. Então, o fundamento de substância é o fundamento de união com Deus. E assim, em união com Deus, manter a natureza original de Deus. Tornar-se o templo de Deus, sentir o coração de Deus e ter as naturezas originais de Deus. Com a queda, perdeu tudo isso. Para restaurar, então o homem tem que estabelecer a figura central para o fundamento de substância. Então, o fundamento de fé é um fundamento para preparar e decidir também a figura central. E o fundamento de substância é a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, para restaurar a natureza original. Quando nós pensamos, o fundamento para receber o Messias é a somatória do fundamento de fé mais o fundamento de substância. Quando se tem vitória no fundamento de fé e se tem vitória no fundamento de substância, então está preparado o fundamento para receber o Messias. Quando receber o Messias, unindo mais com o Messias, liquidando o pecado original, cumprindo todo o período de crescimento, união com o Messias, alcançando a perfeição, depois de passar pelos 3 estágios. Por isso, é necessário, o homem tem que receber o Messias. Então Deus tem procurado as figuras centrais, que pudessem restaurar o fundamento de fé perdido. Deus solicitou a oferta de sacrifício de Caim e Abel, para esta finalidade, da mesma forma. Deus chamou homens, tais como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, reis, João Batista, para estabelecer sempre como figuras centrais, eles fazendo o fundamento de fé e depois tornando-se a figura central do fundamento de substância. Então, em seguida, os objetos condicionais têm sido colocados, têm sido estabelecidos, como a palavra do Velho Testamento, a arca da aliança, os templos e as próprias figuras centrais. Deus procurou, ao longo da história, estabelecer o fundamento de fé e o fundamento de substância, e depois nós vamos estudar as conferências das famílias, como a família de Adão, Noé, Abraão, Moisés, como Deus procurou estabelecer o fundamento para receber o Messias. Então, esse curso da Providência da Restauração, na seção 3, a Providência da Restauração e eu, como um indivíduo, cada um de nós é um produto da história, da Providência da Restauração. Assim, a pessoa que deve realizar a finalidade da história não é outro, senão eu mesmo. Eu me torno um produto da providência da história da restauração.
Eu devo tomar a cruz da história, assumir a responsabilidade de cumprir esse chamado. Para esse fim, eu devo cumprir durante minha vida horizontal aqui na terra. Através de meus esforços, as condições de idealizações que foram acumuladas através do longo curso da história do nível vertical. Mas todas as condições acumuladas do passado devem ser restauradas em um momento presente. Somente fazendo isso, eu posso orgulhosamente estabelecer-me como a figura central, sendo aquele que Deus procurou ansiosamente. Então, quando nós pensamos na providência da restauração, eu devo estabelecer horizontalmente, no nível horizontal, centralizado em mim mesmo, estabelecer as condições de indenizações exigidas pela história da providência da restauração, através de um longo curso. Todas aquelas condições acumuladas do passado devem ser restauradas de uma única vez, em uma única época, centralizado em mim mesmo. Isso deve ser indenizado. Que sou eu? Um produto da história da providência da restauração. E também um personagem que deve realizar a finalidade da história da providência da restauração e também um fruto desejado pela história da providência da restauração. Quando nós pensamos que o homem deve se tornar um vencedor histórico, e para se tornar um vencedor histórico, profetas e santos do passado, o que eles buscavam? Buscavam o coração de Deus e assim realizar a missão providencial. Então eu devo compreender claramente o coração de Deus. Quando Ele trabalhou com os profetas, os santos do passado, a finalidade original pela qual Deus os chamou, entender os detalhes das missões providenciais com as quais Deus os incumbiu de realizar. Por isso, nós temos que entender a providência de Deus, o mover de Deus, esse Deus vivo, ativo, que se manifestou através da história, da providência da restauração e através das mentes das pessoas. Contudo, não há ninguém entre a humanidade decaída que pode se tornar tal vencedor histórico por seus próprios esforços. Por esta razão, devemos compreender todas essas coisas através de Cristo no segundo advento, que vem cumprir a providência da restauração. Então, por isso, é que nós, através do Cristo do segundo advento, possamos entender melhor o coração de Deus, entender a finalidade de Deus para chamar as figuras centrais e entender essa missão providencial. Então, quando encontrar com Cristo no segundo advento, eu devo acreditar. Então, acreditando nele, fazendo um só corpo com ele, nós possamos nos restaurar do estado decaído para o estado original, realizando o reino dos céus aqui na terra. E assim, então, o homem decaído, buscando restaurar, porque jamais com o padrão que ele se encontra nessa vida de fé, não conhece, não entende a providência, não entende o coração de Deus. Por isso só o Messias que vem é essa figura central que traz a verdadeira compreensão. Além disso, quando acreditamos no Messias, tornando-nos uma só unidade, entendendo Ele em seu trabalho, podemos estar na posição de ter cumprido horizontalmente com Ele as condições verticais de indenizações da história da providência da restauração. Então, o caminho pelo qual todos os santos do passado caminharam com empenho para cumprir a vontade providencial de Deus, é o mesmo caminho que devemos percorrer novamente hoje. Além disso, devemos continuar até o fim este caminho, mesmo caminhando por trilha não percorrida por outras pessoas que vieram antes de nós. Então nós devemos avançar a providência da restauração. Então nós
por nós mesmos, não temos como compreender. Somente através do Messias, de uma verdadeira união com o Messias. De restauração nos unindo em um só coração com o Messias. Por isso, nesse curso, nós devemos nos tornar vencedores históricos. Então, encontrar o caminho que conduz à vida, sem completar os detalhes da providência da restauração, não tem como. Por isso, aqui esta razão é pela qual devemos estudar os princípios da restauração. Então, a partir dessa conferência, a providência da restauração, passar agora para o curso da providência da restauração, centralizado na família de Adão. Muito obrigado, que Deus abençoe. Assista o próximo vídeo.